Nesse instante eu quero convidá-los a juntos lermos a palavra de Deus. Se você pudesse colocar de pé mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós iremos fazer a leitura do versículo 25 até o versículo 34. Recentemente, em um dos nossos encontros de oração, nós fizemos uma meditação devocional nesse texto, e nessa manhã eu gostaria de compartilhá-lo de uma forma mais sermonária. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, se você encontrou, diga amém. Nós vamos fazer uma leitura alternada desse texto, Mateus 25 a 34. Versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todos juntos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Pai querido, esta é a tua palavra e aqui está reunido o teu povo. Pedimos, ó Deus, que por tua graça, o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, esclareça as nossas mentes, de modo que venhamos entender, compreender e apreender as verdades do teu Evangelho, que por estas sejamos transformados e moldados à tua vontade e segundo o teu querer. É a nossa oração, no nome bendito do Cordeiro de Deus, Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Você é uma pessoa ansiosa? Talvez a melhor pergunta seja, quem aqui não é uma pessoa ansiosa? As pessoas que convivem com você lhe chamam de ansioso, de ansiosa? Pois bem, em junho de 2019, antes da pandemia, a revista Exame publicou uma matéria afirmando que naquela época o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, pré-pandemia, o equivalente a 18 milhões de pessoas. Quase 10% da população, naquela época, já era diagnosticada como pessoas ansiosas, portadoras de algum transtorno de ansiedade. Meus irmãos, estamos falando de dados pré-evento pandêmico, pré-mundo pandêmico. Imagina agora, depois do confinamento, das lutas tantas, dos lutos tantos, dos alarmes, dos alardos na mídia, como é que está o nosso coração? Como é que está o coração do povo de um modo geral? E aí, fazendo coro com esse discurso, há aqueles que dizem a ansiedade é o mal do século. Parece que a ansiedade surgiu no século XX ou no século XXI.
Parece que estamos tendo que lidar com algo inédito na história. Mas o bem da verdade é que essa não é uma floresta virgem, uma mata virgem que nós estamos explorando. Alguns homens e mulheres, muito antes de nós, certamente já se perderam nos bosques escuros e sombrios deste mal que ora chamamos de ansiedade. Vale salientar que a Bíblia, um livro milenar, já tratava deste assunto explicitamente. Então nós não estamos falando de uma novidade, de algo que vem para nós no nosso tempo, na nossa geração, ou mesmo que emergiu diante de uma pandemia. É preciso lembrarmos que a ansiedade, ela surge no momento em que o homem se rebela com Deus ou a Deus, na sua relação com o Criador. Quando esta relação é quebrada, as inquietudes e as inquietações humanas passam a perpassar a existência, de modo que o homem vive em conflitos constantes consigo mesmo e com o seu Criador, e por que não dizer com os seus pares, com os seus semelhantes. Depois da queda, depois da intromissão do pecado no mundo, está incutido no homem, no ser humano, este viver inquieto, este viver conflitante. Então este não é um mal apenas de brasileiros, não é um mal apenas de um mundo pandêmico, este é um mal humano, e que está alicerçado, cujo bojo é uma relação quebrada com o Criador, que se desdobra em relações quebradas do homem consigo e do homem com os seus semelhantes. A ansiedade, portanto, é este mal que a todos assola, que a todos toca, não apenas alguns especiais, mas é uma tentação e uma luta diante da qual todos nós estamos expostos. Talvez alguns com maior vitória ou com maiores vitórias, outros menos. Mas a verdade é que todos nós somos, no mínimo, tentados a uma vida ansiosa. Eu quero aqui começar dizendo que a minha abordagem, ela não é psicológica, não é psicanalítica, psiquiátrica, não há em mim a expertise necessária para falar deste tema com essa outra ou com estas outras abordagens. A nossa abordagem é bíblico-teológica. A gente vai avaliar a ansiedade segundo as Escrituras, entendendo também que existem causas variadas da ansiedade. Nós também não entraremos no mérito das questões bioneurológicas, questões químicas, patológicas, sejam quais forem as outras razões. A nossa preocupação é entendermos o que é que a Bíblia fala desta ansiedade que mina a nossa expectativa quanto ao futuro e a nossa força quanto ao presente. Esta ansiedade que, segundo a Bíblia, é até mesmo denotada como pecaminosa. Que ansiedade é essa? E como combatê-la com os recursos do Evangelho? Então a nossa abordagem é bíblica, a gente vai tratar do assunto do ponto de vista escriturístico. Mas antes da gente entrar no texto, é preciso entendermos que todo texto tem um contexto. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 19. Do versículo 19 em diante, nós temos o contexto imediato desse texto. Perceba que Jesus está aqui no seu famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E neste sermão, o Senhor está tratando de uma série de ensinamentos acerca do reino de Deus. Ele começa descrevendo quais são as qualidades essenciais e identitárias deste cidadão do reino. Quem é este homem? Quem é o homem que faz parte do reino de Deus? E ele passa então a descrevê-lo através das famosas bem-aventuranças. Quem é o cidadão do reino dos céus? E depois ele passa a falar sobre a vida contracultural destes cidadãos. Como é que eles vivem no mundo? Uma vez que eles são agora cidadãos do reino dos céus, mas continuam vivendo na terra, a pergunta é: como eles se comportam? Como eles manifestam o reino de Deus neste mundo, uma vez que eles tiveram a identidade transformada? Quero abrir aqui um parênteses para dizer que aqui nós temos um princípio que atravessa toda a Bíblia. É de que o que nós fazemos é resultante daquilo que nós somos. Primeiro na Bíblia nós temos os indicadores, indicativos, e depois os imperativos. Primeiro Deus muda quem nós somos e a partir disso Ele nos impele a uma mudança naquilo que nós fazemos.
Êxodo 20, por exemplo, começa não com uma sequência de ordens. Lembra dos 10 mandamentos? Antes de Deus dar o decálogo para o seu povo, ele começa fazendo uma afirmação: eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Por causa disso, em decorrência disso, agora vocês não podem ter outros deuses diante de si. Vocês não podem mais fazer imagens de escultura, nem adorá-las. Vocês não podem quebrar o dia santo. Você percebe? Primeiro ele diz assim: vocês agora são meu povo. Nós estamos em uma relação pactual. Eu mudei a identidade de vocês, o status de vocês diante de mim. E agora, diante disso, vivam de forma diferente. O mesmo acontece nessa lógica do Sermão do Monte. O Senhor Jesus diz assim: agora vocês não são mais os mesmos. Vocês não são quem eram. Vocês agora tiveram a identidade mudada, o coração mudado, o status mudado, e por causa disso, doravante, se comportem de outro modo, se atenham a estes imperativos e a estas ordenanças. Então, este é o Sermão do Monte, uma sequência de ensinos variados do Mestre, cheios de sabedoria divina, onde ele trata sobre quem é e como vive o cidadão do reino dos céus. Chegamos então no versículo 19, texto que apontei anteriormente. E veja que Jesus começa dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ora, pastor, mas de onde você está tirando a ideia de que este versículo está conectado com o texto que nós lemos a partir do versículo 25? Preste atenção que o versículo 25 começa da seguinte forma: por isso, não é assim que começa o versículo 25? Não é um discurso fragmentado, é um discurso continuado. Tendo dito o que falei até então, por essa razão, considerando tudo o que já disse, atenham-se a isso, não vivam ansiosos. Então Jesus está conectando o discurso que nós lemos com a sua fala anterior. E a maior parte dos comentaristas bíblicos vão afirmar que esse discurso tem a sua abertura aqui no versículo 19. Jesus então começa a traçar um paralelo entre aquilo que é temporal, efêmero e transitório com aquilo que é eterno. E uma vez traçado esse paralelo entre terra e céu, entre finito e infinito, ele diz assim: onde é que está o seu coração? Talvez uma pergunta pudesse ser extraída nas entrelinhas deste texto. E a pergunta é muito simples: o que é que você mais ama? Quais são as mais profundas afeições do seu coração? O que é que lhe arranca suspiros profundos? O que é que lhe move a vida? A quem ou ao que você rende a sua mais profunda devoção? Onde está o seu coração? Quando eu era pequeno, e talvez você também, nós brincávamos de caça ao tesouro. Nós tínhamos aquele mapazinho com X, e já fiz isso com os meus filhos, e a gente vai brincando, olha, para você procurar o tesouro dentro de casa. E uma vez encontrando o X, você encontra o local onde o tesouro, em tese, estaria enterrado. Parece que, de alguma forma aqui, o X é o coração. Quando você encontra, de fato, aquele xizinho ali no coração, você descobre onde estão os mais profundos amores daquele indivíduo. Vou fazer uma pergunta para você: o que é que você mais ama neste mundo, meu querido? As coisas do reino de Deus? As coisas dos céus? As coisas do alto? E aqui eu não quero criar uma mentalidade dicotômica, dualística, separando o que é espiritual do que não é espiritual, mas a pergunta é: o que é que nós mais amamos? Porque segundo Jesus, se os nossos tesouros estiverem nesta vida, nas demandas desta vida, nas implicações desta vida, aqui nesta vida também estará entesourado o nosso coração. Mas siga
a leitura do texto. Jesus então termina de falar sobre o coração, e ele passa a falar agora no versículo de número 22 sobre o quê? Sobre os olhos. Então, didaticamente, entenda, no primeiro momento Jesus fala sobre o coração, a raiz, o útero de todas as coisas, o coração. Depois, versículo 22, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ora, Jesus terminou de falar sobre os nossos mais profundos amores. Agora ele passa a falar sobre os olhos. E a ideia por trás destes 2 versículos é daquilo que nós mais almejamos, das nossas mais intensas cobiças, dos nossos mais fixos desejos. Onde estão os nossos olhos? O que é que nós mais aspiramos, ufanamos nesta vida? Para onde, em que direção os nossos olhos estão apontados? Para a realidade pueril deste mundo ou para uma realidade superior e eterna? Onde os nossos olhos estão cravados, usando agora as palavras de Jonathan Edwards, na eternidade ou na temporalidade? O que é que nós mais desejamos nesta vida? O texto continua. E no versículo de número 24, ele fala do empreender de esforços, que aqui eu quero chamar de mãos, coração, olhos e mãos. E ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui é a ideia de culto. Ninguém pode ter Deus como Senhor e devotar a Ele o seu culto, e ao mesmo tempo mamon, que é a palavra aqui para riqueza, ou qualquer outro Deus, falso Deus deste mundo. E a partir do momento em que nós nos devotamos, nós servimos. A pergunta é: onde nós, ou para quem nós empreendemos os nossos maiores esforços? A quem as nossas mãos servem como ato de culto? Para quem a nossa vida presta liturgia? A Deus? A nós mesmos? Ao trabalho? Às riquezas? Tendo dito isto, Jesus diz assim: por essa razão vos digo, não andeis ansiosos. Jesus parece querer aqui reordenar uma bagunça no coração humano antes de tratar sobre a ansiedade, pressupondo que, e esta é uma tese, que a ansiedade, antes de ser um problema psíquico, antes de ser um problema que nasce na mente, é algo que, segundo a Escritura, está enraizado no nosso coração. Diante disto, e tendo isto em mente, nós agora vamos entender o texto que nos está posto. Eu creio que os versículos que lemos, precedentes ao texto principal, apontam-nos para a raiz da ansiedade, que, ao meu ver, textualmente falando, é a idolatria e o materialismo, o apegar-se em demasia às coisas desta vida. Porque, sejamos sinceros, irmãos, você já ficou sem dormir porque não falou de Jesus para alguém naquele dia? Sim, então hoje eu não dormi. Eu lembro, talvez eu esteja equivocado, salvo o melhor juízo, não sei se foi Agostinho de Hipona ou Moody, fez um compromisso consigo de a cada dia falar de Jesus ou acerca de Jesus para alguém, até que num determinado dia ele deitou-se para dormir esquecido e estava desesperado, inquieto, ao que foi lembrado que precisava sair para comunicar o Evangelho, e ele sai às pressas à noite ainda, encontra-se com alguém moribundo e prega o Evangelho para ele. Veja que santa inquietação. Mas a pergunta é: quantos de nós aqui ficamos um dia sem dormir porque naquele dia não lemos a Bíblia? Ou porque naquele dia não promovemos a justiça do reino de Deus? Ou porque naquele dia não amamos efetiva e eficazmente aqueles que estão à nossa volta? Parece que essas não são as nossas preocupações e inquietações. Por que a gente fica sem dormir? É quando chega o boleto, aí diz: meu Deus do céu, onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar esse negócio? É quando a confusão está armada no trabalho,
É quando nós estamos olhando para a situação do faturamento da empresa e não anda muito bem, e a gente lê através dos noticiários os eventos que podem contribuir ou não para uma economia melhorar ou piorar. A gente fica nessa. No final das contas, o que nos impacienta, nos inquieta e rouba e furta de nós a paz e o sono, no final das contas são as preocupações terrenais. Parece que a lógica de Jesus então é essa. Quanto mais nós estamos preocupados, agarrados, fincados, abraçados com as preocupações terrenais, mais ansiosos ficaremos. A lógica parece ser essa, porque nós invertemos a ordem bíblica de pormos o coração primeiramente, prementemente, primariamente em Deus e na sua vontade. Mas vamos lá para o texto. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Até aqui. Jesus então começa a argumentar contra um coração ansioso, um perigo que nos cerca, um mal que está sempre batendo à nossa porta, identificando que este coração ansioso assim está, porque está entesourado nesta terra, nas preocupações terrenais. Jesus diz agora, vamos ponderar esta ansiedade, vamos colocá-la numa balança, vamos ver se é coerente estar ansioso. Pensa agora em Jesus argumentando com alguém ansioso. Vamos ver se é razoável a sua ansiedade, segundo Jesus. Primeiro, ele começa a usar um argumento que os teólogos vão chamar de argumento do maior para o menor. Qual é o argumento? E eu pergunto para você, você pode me responder. O que é mais precioso dentro da ordem criacional? A vida ou o corpo? O que é mais precioso, vida ou corpo? Vida. O que é mais precioso, o corpo ou as vestes? O corpo. Essa não é a lógica? A vida é maior do que o corpo, e o corpo maior do que as vestes, e a necessidade de beber ou comer. Parece que o primeiro argumento de Jesus é o seguinte, é muito simples. Não é razoável esta ansiedade, porque primeiro, ela é incompatível com a própria lógica da providência. O que a doutrina da providência ensina, meus irmãos? A doutrina da providência nos ensina que o Criador soberano e supremo não apenas fez todas as coisas para a sua glória e louvor, mas Ele rege cada uma destas coisas, mantém cada uma destas coisas e as sustém pelo poder da sua palavra. Nós cremos que Deus não apenas deu cordas no mundo, como afirma o deísmo, gerou um tipo de catraca, botou esse negócio para funcionar, tirou férias e nunca mais voltou. A lógica bíblica não é essa, é de um Deus que é presente na sua criação, interferindo no mundo que Ele criou e sustentando-o segundo o seu querer e planos eternos. Por isso, o argumento é muito simples, não é lógica esta ansiedade de vocês. Vocês estão preocupados com o corpo, com a comida, com a bebida, com o vestuário, mas vocês precisam lembrar que eu, Criador, cuido do corpo, cuido da vida. Por que não cuidaria eu do comer, do vestir e do beber? Se o Criador, o bom jardineiro do universo, está empenhado em cuidar daquilo que é maior, será que Ele não cuidaria do que é menor? A lógica é essa. O Criador, em sua providência, está sustentando todas as coisas. Se Ele cuida do maior, a lógica é, Ele cuidará do menor. Mas aí Ele inverte a ordem. E no versículo seguinte Ele fala do menor para o maior. Veja, olhem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que essas aves? Depois ele segue falando dos lírios do campo. A lógica agora é, vocês não entenderam. A vida é maior do que o corpo é maior do que qualquer necessidade, vestes, comida ou bebida. Agora vamos para um segundo argumento lógico. O que é que vale mais dentro da perspectiva da criação? Um passarinho ou um ser humano criado à imagem de Deus? O que vale mais? Aqui não vale vir com aqueles argumentos ambientalistas,
Eu estou falando do ponto de vista da criação. Quem é a coroa da criação? O homem. A lógica de Jesus é, peraí, vocês não entenderam. Se o pai cuida de uma ave, de um passarinho que está lá voando, ele não trabalha, ele não tem como sair de casa dizendo assim, rapaz, vou pensar na provisão, onde é que eu vou cortar o galinho? Não, ele apenas sai, e a lógica é que o Criador providentemente o sustenta. Quem é que veste o lírio do campo? É o Criador. Se ele faz isso com algo tão pequeno, que depois seca, murcha e é jogado no fogo para ser queimado, quanto mais não cuidaria ele de nós, feitos à sua imagem e semelhança, coroa da sua criação. O ponto de vista então do Senhor é, a ansiedade é incompatível à lógica, porque seja do maior para o menor, ou do menor para o maior, o Senhor Criador em sua providência é quem cuida de nós. E o Senhor tem feito isso com cada um de nós, meus irmãos. Ele é o cuidador do seu povo. Perceba que no primeiro momento, o texto aponta para Deus no exercício da sua providência como Criador. Mas nesse segundo momento aqui, quando ele se vale do argumento do menor para o maior, ele fala de Deus no exercício da sua providência como nosso Pai Celeste. Veja, para o mundo lá fora, aqueles que não conhecem a Cristo, até estes gozam do cuidado de Deus, porque Ele é o bom jardineiro da criação. É a graça comum que se estende a todos, que de alguma forma concede favor a todos, e que a todos sustenta. Mas para nós, que somos os seus filhos em Cristo Jesus, há um cuidado providencial ainda mais especial. Se Deus como Criador cuida daqueles que nem mesmo estão com Ele em aliança, quanto mais você e eu, que somos seus filhos pela graça adotiva de Cristo e em Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai. Não houve um dia sequer, no meu momento de paternidade, que eu acordei e vi Thomas inquieto, preocupado na cama, dizendo, o que foi, meu filho? Estou preocupado, pai, porque eu não sei se o senhor vai ter o dinheiro para comprar a banana e o leite para fazer a vitamina amanhã. Não houve um dia sequer. Ele simplesmente deita e dorme, descansando. Lembra do Salmo 3 e 4, quando o salmista ali, com a guerra pronta para ser estourada a sua porta, ele diz assim, em paz me deito, e logo pego no sono. Mas ele fala isso crente de que no dia seguinte se levantaria, porque quem o sustenta é o Senhor, quem cuida da sua vida é o Senhor. Ele é o nosso Pai Celeste, nós somos os seus filhos, e Ele no seu cuidado quer criacional, quer filiativo, é o Deus que cuida de nós. O argumento de Jesus é então, a ansiedade que você tem nutrido no seu coração, ela não é lógica, porque o Pai cuida, o Criador cuida de todas as coisas. Mas sigamos com o texto. Na sequência do texto, Jesus vai, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, o argumento do menor para o maior, né? Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. No primeiro momento, parece que Jesus está ensinando que a ansiedade é incompatível com a lógica. Mas no segundo momento, e você vai entender quando eu for argumentar, que a ansiedade, em alguma medida, é incompatível com o exercício da fé, não apenas com a lógica. Não é a primeira vez que Jesus trata com os discípulos, chamando-os de homens de pouca ou de pequena fé. Isso acontece em vários episódios das narrativas dos evangelhos. E eu gosto da abordagem que Martyn Lloyd-Jones faz dessa expressão, de homens de pequena fé. Em alguma medida, Lloyd-Jones parece afirmar que a ansiedade parte de uma mente e de um coração duvidoso. É uma incredulidade implantada no coração quanto ao cuidado e à bondade de Deus. É mais ou menos o seguinte: será que Deus está no controle mesmo? Será que Deus está cuidando disso mesmo? Será que Deus está no futuro mesmo? Será que o futuro foi por Ele decretado e está por Ele assegurado mesmo? No final das contas, Lloyd-Jones parte do argumento que a ansiedade, ela também está arraigada, entrelaçada nas ramas da incredulidade. Nós vivemos ansiosos quando deixamos de crer e descansar
que o Senhor soberano está no controle e na condução de todas as coisas? Ou não é assim que nós nos portamos? Ou você fica ansioso crendo de verdade? Eu não estou falando, meus irmãos, que aqueles que lutam contra a ansiedade não o fazem ou o fazem porque não têm fé. Não é esse o argumento de Jesus. Jesus não está dizendo que os discípulos não tinham fé, mas que esta fé parecia não ser devidamente exercitada no campo da vida. Por exemplo, a gente chega aqui e canta: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Que coisa maravilhosa. A gente sai daqui e se depara com uma demanda de vexame. O que é que a gente faz? Meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Eu não tenho mais cabelo para arrancar, mas aqueles que têm começam a puxar os cabelos. O que é que a gente... Mas peraí, você acabou de cantar, professar, confessar com a igreja que Deus é soberano. Isso implica em dizer que Ele está controlando, sustentando, governando as rédeas do universo segundo os seus propósitos. Mas quando você se depara com a realidade que aparentemente é a realidade concreta da vida, você se desespera. Parece que é sobre isso que o texto está falando. Não sobre o não ter fé, mas sobre o não ter uma fé exercitada diante dos cenários mais vexatórios da vida. Veja o que Lloyd Jones diz. A ideia de pequena fé implica em dizer que a pessoa possui uma fé salvadora, mas que esta fé não vai para além disso. Estas pessoas furtam de si mesmas muitíssimas bênçãos da própria vida cristã. Lloyd Jones continua dizendo: esta fé é aquela fé confinada a certa esfera da vida. É a fé da gavetinha do domingo. Eu vou para o domingo, eu abro a gavetinha da fé e exercito esta fé no culto público, mas quando eu saio daqui, eu fecho essa gavetinha de novo e vou lidar com as demandas da vida de acordo com o meu próprio controle. Trata-se de uma fé, diz ele, limitada exclusivamente à questão da salvação das nossas almas e não vai além disso. Ter pequena fé equivale, antes de qualquer coisa, a estarmos dominados e controlados pelas nossas circunstâncias externas, ao invés de crermos que estamos sendo dirigidos pelo Senhor. Fala também de Lloyd Jones. Pequena fé, ele encerra dizendo, é a incapacidade de aceitar as declarações bíblicas, as promessas bíblicas, de modo que nos deixemos crer inteiramente e viver inteiramente por estas verdades. Tem coisa que a gente fala que parece frase de efeito, assim, olha, essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus, tome para a sua vida. Mas, meus irmãos, parece que a gente não crê que este santo livro é a palavra de Deus. Parece que a gente não quer crer que a promessa de Deus é promessa de Deus também para nós, que não é apenas um conto de histórias e de ditos lá para o passado, para aquele povo específico. Meus irmãos, a palavra de Deus é palavra de Deus atemporalmente. Ela é palavra viva e verdadeira para você e para mim hoje, certamente com as implicações para o seu próprio tempo. Mas a fala de Jesus é: vocês não precisam estar ansiosos. E aí o contra-argumento dele é interessante. Os gentios é quem deveriam viver assim. Veja que coisa forte Jesus está falando aqui. Ele está dizendo, em outras palavras, aqueles que não conhecem o Pai, aqueles que não conhecem a fé, aqueles que não conhecem a Deus, é quem deveriam estar vivendo desta forma, agoniados, angustiados, apavorados. Vocês não. Vocês deveriam exercitar essa fé, não apenas na perspectiva da salvação, mas na dinâmica da vida e na experiência da vida. Não ser uma fé apenas soteriológica, uma fé em crer que Jesus é o meu Salvador, mas uma fé na espiritualidade que toca a tangência da existência. No final das contas, eu posso afirmar isso categoricamente. Quando nós começamos a nos impacientar, isso revela, na maioria das vezes, que nós estamos dando importância demais às preocupações terrenais. E também que estamos duvidosos e incrédulos quanto ao bom cuidado do Senhor para conosco, agindo assim como gentios e não como filhos de Deus. Se um camarada que trabalha com você está nessa situação, você diz assim, rapaz, esse camarada não para, ele está numa situação de desespero de alma, é razoável para ele isso aí. Ele não tem uma rocha firme onde lançar a sua âncora.
No meio deste temporal que lhe assombra, ele não tem um porto onde aportar a sua embarcação. Mas você, querido cristão, nós somos diferentes. Nós temos uma rocha firme que é Cristo Jesus e as suas promessas, onde nós podemos lançar as nossas âncoras, não importando a agitação e o tumulto da vida. Nós temos ricas e infalíveis promessas que nos sustentam e que nos asseguram que o Senhor cuida de nós. Nós temos o Senhor, nós temos um querido e bom Pai. Não é lícito, não é razoável sermos tomados por esse mal, cuja palavra, etimologicamente falando, significa aquilo que estrangula. Você não precisa viver estrangulado pela ansiedade. O bom Criador, na sua providência e no exercício da sua providência, está cuidando de tudo. O seu Pai Celestial está cuidando da sua vida. Mas por fim, nós vamos dar um salto aqui para o versículo, voltando para o versículo de número 27, que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A ansiedade acrescenta o quê? Ela acrescenta alguma coisa, só não é boa. Acrescenta preocupações, indisposições, até mudanças físicas, no seu emocional. Mas a pergunta é de bom, falando de bom, acrescenta o quê? Me diga aí. Me diga uma coisa boa. Você pode falar se você quiser agora, uma coisa boa que a ansiedade acrescenta na vida. Do ponto de vista bíblico. O argumento final de Jesus é o seguinte: sabe por que você não deve ficar ansioso? Primeiro, porque é incompatível à lógica, é incongruente à prática da fé daqueles que estão ligados a Deus pela filiação, mas também porque é inútil. É inútil. Você não pode acrescentar centímetros à sua estatura, você não pode viver um pouquinho mais. Então eu estou preocupado, olha, eu ia viver até hoje, mas pela minha muita ansiedade eu vou viver até amanhã. Meu irmão, não depende de você, isso escapa ao seu controle, ao meu controle. O argumento final de Jesus, assim, o checkmate é: viver estrangulado pela ansiedade é ser dominado por algo inútil, que não acresce, que não acrescenta senão temores, dores, transtornos, perturbações e agitações na sua alma hoje. Eu acho que foi Spurgeon quem disse que a única coisa que a ansiedade faz é trazer os problemas de amanhã para hoje, é minar as forças de hoje com os problemas de amanhã. Não acrescenta, não produz, não enriquece, pelo contrário, nos faz viver de uma forma ainda mais diminuta, esmorecida, pesarosa, amedrontada. A ansiedade é inútil, é incompatível com a lógica e é incongruente à fé. Ok, pastor, já diagnosticamos o problema, os argumentos de Jesus fazem sentido. Como combater esse negócio agora? É preciso que você entenda que o que eu vou falar a partir de então não tem a ver com armas mágicas ou místicas, dizendo assim: a partir de hoje faça isso e você nunca mais terá ansiedade. Olha que coisa maravilhosa, é título de um livro: 7 passos para você nunca mais ser uma pessoa ansiosa. Isso não funciona. Lembra que eu falei no início dizendo que isso é algo que permeia a alma humana, por causa do seu estado de rebelião em relação ao Criador, e por causa desta rebelião com o Criador, uma rebelião consequente em relação a si próprio e aos outros. Então não é algo que você vai sair daqui dizendo: venci. Mas são ferramentas e recursos para que você lute vitoriosamente contra a ansiedade. São ferramentas que vão lhe equipar para você, nas suas lutas diárias, conseguir, pela graça de Deus, ter vitória. Às vezes você vai ser vencido, mas os recursos da graça e os recursos do Evangelho certamente nos fortalecem para lutarmos contra a ansiedade. E isso está posto, meus irmãos, nos versículos 33 e 34.
Veja o versículo de número 33. Diante de tudo que foi dito, poderíamos colocar um antes, porém, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas outrora mencionadas, vos serão acrescentadas. Eu comecei com o versículo 19, dizendo que um dos grandes problemas é quando o nosso coração ama em primeiro lugar as coisas terrenais. Veja que Jesus agora está suscitando a mesma situação, porém inversa. O que é que nós buscamos em primeiro lugar? Parece que o grande remédio, o machado aqui que pode cortar de alguma forma ou minorar os efeitos tentadores da ansiedade contra nós, é entendermos, meus irmãos, que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, o querer de Deus, as coisas de Deus, a eternidade junto a Deus. Jesus começa então reordenando, colocando cada coisa no seu devido lugar. Talvez você esteja ansioso nesta manhã, porque as primeiras coisas estão nos lugares ou no lugar errado. Você inverteu a ordem, você colocou as posterioridades no lugar das prioridades. Isso tem feito com que você viva de forma agitada. E o chamado de Jesus no versículo 33 é: coloque as primeiras coisas nos primeiros lugares. Reordene os seus amores, reordene a sua adoração, reordene a sua vida como um culto, reordene as prioridades da sua vida. Você precisa entender que somente, e tão somente, quando fazemos de Deus prioridade, da vontade de Deus, do reino de Deus, prioridade máxima sobre a nossa vida, é que temos recursos em Deus e na graça de Deus para lutarmos contra as tentações da ansiedade, contra o perigo da ansiedade. Mas a primeira recomendação de Jesus é: coloque as primeiras coisas no primeiro lugar. E quais são as primeiras coisas? O reino de Deus e a sua justiça. Destrone o ídolo do seu coração, pela graça de Deus, pelo culto verdadeiro, em primazia ao verdadeiro Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas, aqui segundo o texto, serão acrescentadas. Versículo 34, e agora a gente está chegando ao final. Portanto, não vos inquieteis. É a terceira vez que ele dá essa ordem, né? Olha, essa demonstração. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que eu queria dizer para você, e é muito simples, lute contra o seu coração, pela graça de Deus, para você viver a realidade do presente. E eu vou explicar algo aqui que me ajudou nas minhas próprias ansiedades. Uma vez eu estava lendo esse texto, meditando nele, e me ocorreu ao coração uma frase que naquela época eu escrevi, e a frase era mais ou menos a seguinte: aqui a construção do pensamento é a partir daquela narrativa do maná. Lembra do maná no deserto? O maná era para quantos dias? Com exceção do dia sexto. Para o dia, não era? Se você guardasse, o que é que fazia? Apodrecia, estragava. Com exceção do dia sexto, por uma questão do mandamento divino, mandamento bíblico, o maná era diário. Parece que, na mesma construção da lógica, existe uma medida de graça, um maná de graça, um maná de providências e provisões diário. Para cada, vamos assim pensar, para cada dose de cuidados, de preocupações, de dilemas, de aflições, existe uma medida de graça, equivalente, na verdade sempre superior, quando a gente olha para a graça que basta, que supre, que sacia. Mas vamos pensar dessa forma: para cada dia de cuidados existe uma medida de graça, a providência. Mas aí, quando eu, me achando Deus,
queiram antecipar as coisas que estão nos dias posteriores, trazendo para esse dia, entenda a lógica, é uma questão apenas metafórica aqui. É como se eu aumentasse o meu recipiente de cuidados, mas Deus disse: a graça é só essa aqui, meu filho. Daqui para cima, entenda a linguagem, te vira. E a gente não consegue. Aí a gente tenta fazer manobras para resolver aquilo ali que está fora da medida da graça. E a gente tenta resolver de uma forma ou do outro, não consegue. O que é que acontece? Desespero na certa. Ansiedade. Porque é uma medida de graça, uma dose de graça para cada medida de cuidados. E a recomendação bíblica é: a cada dia, meu irmão, cabe o seu próprio mal. Deus entenda isso, Deus é moderado na distribuição dos nossos cuidados. Ele não vai nos sobrecarregar de pesares. Antes, para cada um desses pesares que a providência também nos trouxer, trará consigo a graça necessária para suportá-los. O nosso dever é apenas viver hoje, na confiança da graça futura, certamente, e experimentando a graça presente, para lidarmos com todos esses dilemas. Quero encerrar a minha fala dizendo 3 coisas. Primeiro, se você quiser lutar contra a ansiedade, ponha o seu coração na eternidade, crave os seus olhos na eternidade. Tenha as prioridades de Deus como foco das suas mais intensas ambições. Ame a Deus, sirva a Deus com prioridade, sature a sua mente com a doutrina da providência. Lute contra essa inquietação em relação ao futuro. O futuro pertence a Deus, Deus está no futuro, Ele está controlando o futuro. Viva o presente na confiança da graça futura. E usando agora as palavras de John Piper, eu encerro. A Bíblia não assume que os verdadeiros crentes não terão ansiedades. Em vez disso, a Bíblia nos ensina como lutar quando elas atacam. Por exemplo, o texto de 1 Pedro 5,7 diz o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Veja que a lógica de Pedro é a mesma de Jesus: a ansiedade e o cuidado. Lance sobre ele, arremesse sobre ele as suas preocupações, porque ele tem cuidado de você. O cuidado de Deus talvez pareça essa mola propulsora contra a tentação da ansiedade. Aí ele diz, ele não diz que você jamais sentirá qualquer ansiedade. Ele diz: quando você a tiver, quando essa ansiedade ameaçar a sua vida, lance-a sobre Deus. Nós lutamos contra a ansiedade, diz John Piper, lutando contra a incredulidade e lutando pela fé na graça futura. E a maneira de lutar esse bom combate é meditando nas garantias de Deus, da graça futura, pedindo a ajuda de seu Espírito e usufruindo do seu cuidado presente. O Salmo 56, versículo 3 diz, e eu queria que você repetisse isso comigo: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Vamos dizer esse versículo assim, encerramos? Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Que esta palavra fortaleça você nas suas tentações contra as tantas ansiedades que não apenas batem à sua porta, mas também a minha e de todos nós que servimos a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Dirige-nos segundo o teu querer e vontade, fortalece-nos, de modo, ó Deus, que possamos, nas nossas lutas diárias contra este inimigo que nos cerca, sermos pelo Senhor fortalecidos e equipados para vencermos. É a nossa oração, confiantes de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém e amém. Deus abençoe.